Então, irmãos, estamos aqui na palavra de 2 Reis, capítulo 5, aleluia, pode sentar, meu irmão, aleluia, ao qual está falando sobre Naamã, que Naamã, ele era chefe dos exércitos da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito por ele. O Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Então, a palavra vai nos dizer, primeiro fato, que este homem, ele não era do povo de Deus, ele era um gentil, né? Ele era lá, o povo de Deus é o povo de Israel, né? O povo de Israel é o povo de Deus, e ali ele sendo dos sírios, né? Era considerado gentios, não professava a fé dos judeus. E nesse caso, eu acho muito interessante já nesse começo, que a palavra de Deus já demonstra que Deus usa aqueles também que não é do teu povo. Logicamente, a Bíblia toda vai nos mostrar que Deus usou muitas pessoas no passado, né? Tanto para dar livramento ao povo escolhido, tanto também quanto para os prenderem. Por exemplo, eles ficaram cativos no Egito por muito tempo, mas quem mandou eles ir para lá, no caso, Deus falou para, na época, né, Jacó, pode ir, vai, né? Ele permitiu, mas eu lhe farei retornar a esta terra, né? Então, naquela época, o povo do Egito, na época, foi quem alimentou o povo de Israel para que o povo de Israel não morresse de fome, por causa da fome que teve em Israel, que teve naquele lugar naquela época. Então, aqui nós temos já o conhecimento que Deus usa não somente a quem é do seu povo, mas também dos gentios, aqueles que não são. Então nós vemos aí muitas das vezes pessoas aí, vocês já ouviram assim a pessoa falar, olha, a pessoa nem crente mas te deu uma lição de moral, já viu isso aí? Olha, a pessoa não é crente não, mas tem mais fé do que muitos crentes. Ó, a pessoa não é crente não, mas ele tem uma fé maior do que a de muitos crentes, né? Isso por um lado é uma vergonha para o povo de Deus, mas infelizmente a palavra diz que tem, por exemplo, assim, tem pessoas que vêm para a igreja não é crente, enquanto os crentes mesmo não estão vindo para a igreja, não é verdade? Então nós vemos aí que Deus toca, Deus abençoa, Deus alimenta. Então a palavra de Deus vai dizer que este homem, ele era, eu acho muito bonito aqui de que Deus permitiu falar dele nesta história, ao qual ele ainda vai falar que este era um varão valoroso, né? Ele era um varão valoroso, porém leproso. Então também a palavra vai nos mostrar também que o mal, ele pega tanto no justo como no injusto. As doenças, ele está sobre cada um que está debaixo desse sol, está aí podendo aí, né, adquirir uma enfermidade e andar, né, de tal forma aí, a qual precise, né, dos médicos ou então do poder de Deus na nossa vida. Mas não é bem certo, não importa se é crente ou se não é crente, passou mal, o que é a primeira coisa que ele fala? Meu Deus, não é assim? Todo mundo passou mal, aconteceu alguma coisa, a pessoa vai falar assim, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, oh meu Deus, me perdoa, oh meu Deus, me cura, oh meu Deus, abençoa a minha família, oh meu Deus, abençoa meu filho. E por que não todo mundo já não diz assim? Quando alguém vai se despedir de você, você fala o quê? Vai com Deus, não é? Então todo mundo tem o conhecimento de Deus, todo mundo tem o conhecimento do poder de Deus, da ação de Deus em nossas vidas. E até quem diz que não é crente, está clamando o nome de Deus, às vezes inconscientemente. Eu me lembro de um fato de um homem que é ateu, e ele comentou o seguinte, rapaz, eu sou ateu, mas eu confesso para você que se eu estiver num avião, e o avião ameaçar a cair, eu acho que o primeiro nome que eu vou gritar é o de Deus. Né? Então, assim, não existe ateu, existe quem, né, não está querendo ter compromisso com ele. Mas até então aqui era outro povo. Este povo não tinha o Deus de Israel como o Deus verdadeiro.
E ali, né, Naamã chegou ao conhecimento dele que existia um profeta em Samaria, e que este profeta poderia ser usado por Deus para curar ele da sua lepra. Dizem, né, que ele usava ali aquelas armaduras para poder cobrir, né? Acredito que por vergonha, mesmo ele sendo um homem valoroso, bom, né, vamos falar assim, e só que eu tenho certeza que ele tinha ali vergonha daquelas feridas, né? E ali ele soube que o profeta podia curar automaticamente. Ele foi até o rei dele deu carta para ele até o rei de Israel, e ao chegar lá, né, ele levou também muitas riquezas ali, ele levou moedas de prata, levou ciclos, né, para poder ofertar ao homem de Deus, e também levou roupas, né, porque mudas de roupas naquela época, roupas finas, era um tesouro naquela época, né? Então, aleluia, fala aqui, ó, ele tomou em sua mão, ó, 10 talentos de prata, 600 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, que naquela época valia muito. E ele foi, chegando lá, né, o rei de Israel recebendo aquela carta, ao qual o rei da Síria falou: olha, cura aí meu servo. Ele rasgou as suas roupas e falou: sou eu Deus para curar alguém? Né? Mas o profeta, ligadinho com Deus, soube. Eu fico pensando assim, como é que o profeta soube, né? Deus falou com ele. Deus falou: olha lá, profeta, chegou no lugar errado, era para ter vindo até você, mas foi até o rei. Aí, né, mas aí o profeta soube e falou assim: por que você está rasgando a sua roupa? Manda ele para mim, ele vai saber que tem Deus em Israel. E assim, né, enviaram Naamã para Eliseu. E Eliseu, né, ao Naamã chegar à porta da tenda de Eliseu, Eliseu não foi falar com ele. Eliseu chegou ali e mandou o servo dele: vai lá, manda ele mergulhar 7 vezes, e aí ele estará curado da tua lepra. E ali Naamã muito se indignou, porque ele tinha no seu coração que ao chegar ali naquela porta daquela tenda, o profeta sairia da porta e clamaria a Deus: Deus, cura Naamã em nome de Jesus. Não tinha Jesus naquela época, mas Deus Jeová, Pai eterno, cura esse homem, né, pelo teu poder, né, pela tua glória. E ali foi isso que ele imaginou. Eu quero dizer, igreja, que no mundo de hoje existem pessoas assim também. Existem pessoas que chegam na casa do Senhor querendo uma cura. Não, eu vou na igreja, o pastor vai botar a mão na minha cabeça, vai pedir a Deus em nome de Jesus para que eu venha ser curado, ou que os meus problemas venham ser resolvidos, ou alguma coisa dessa forma, né? Clamando a Deus para que Deus entre com providência, mas aí ele não entende o agir de Deus, porque às vezes não vem na hora. Né? Eu até digo que hoje em dia os homens de Deus já não são usados como antigamente, mas existe um processo. Deus vai colocar um processo para você receber a tua cura. De repente Ele quer que você comece a buscar a face dele. Ah, você chegou aqui na igreja, o homem de Deus vai, ó, Deus abençoa, cura, renova, restaura, faça a tua vontade na vida deste homem. E automaticamente você vai ter que mudar os seus hábitos, mudar suas vontades e fazer a vontade de Deus. Como é? Naquela época, Naamã foi ordenado a ele para que ele fosse mergulhar no Rio Jordão. Mas para você hoje, pode ser o quê? Comece a ler a Bíblia, comece a jejuar, comece a orar e você vai receber a tua bênção. Sendo que aí as pessoas vem para a igreja, recebe uma palavra do homem de Deus, mas não adora a Deus, não busca a Deus, não lê a Bíblia, não faz nada que agrada a Deus. Como é que vai receber a bênção? Deu para entender? Deus, aleluia, muitas das vezes Ele condiciona aquilo que Ele quer na tua vida. Ah, meu Deus, eu preciso de uma cura. Amém. Mas olha, eu quero você ter intimidade comigo. Deu para entender? E como é que você busca intimidade com Deus? Lendo a Bíblia, jejuando, orando, louvando. Então, muitas das vezes é condicionado de alguma forma.
Deus, Ele é seu Deus? Aí já começa por aí, né? Se Ele é o seu Deus, Ele vai querer que você faça aquilo que um servo deve fazer. E o que um servo tem que fazer? O servo tem que adorar, o servo tem que orar, o servo tem que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que o servo, né, Geazi, foi lá e falou para Naamã: Naamã, mergulha 7 vezes no Jordão e assim você será curado desta lepra. E aquele homem saiu indignado. E nós entendemos que ele saiu dali até determinado ponto, ao qual os seus soldados, aparentemente, os seus soldados creram mais do que ele. E ele falou assim: meu pai, né, o soldado naquela época tinha essa forma de falar com os seus superiores, né, ou com quem amava, com quem gostava. Meu pai, se o profeta te pedisse uma coisa difícil, você não faria para receber a sua bênção, a sua cura? Quanto mais mergulhar no rio 7 vezes. Então, igreja, veja como que eu estava falando antes. Deus, quando você chega na casa do Senhor e fala: Deus, me cura, Deus, ele condiciona a sua cura. Mas como é condicionado? Da mesma forma que foi condicionado a Naamã mergulhar 7 vezes, para nós é condicionado que nós venhamos buscar ao Senhor. É condicionado a nós que, para nós recebermos a nossa bênção, que nós busquemos intimidade com Deus. É condicionado que nós venhamos a orar. É condicionado que nós venhamos a jejuar. E é condicionado que nós venhamos, não é uma troca, mas é uma forma de você mostrar para Deus que você o ama. É uma forma de você mostrar para Deus que você o obedece. O profeta falou: Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes. Ele não queria obedecer. Mas esse mandado, creio assim, veio direto da boca de Deus. Eu vou dar a cura para Naamã, mas manda ele mergulhar 7 vezes. Mesma coisa é para nós. Chegou na casa de Deus: Deus, eu preciso de uma cura. Leia a minha palavra. E olha como não é tão difícil. Olha a condição que Deus nos coloca. Não é uma troca, é uma condição. É uma condição de que, para eu receber a graça de Deus, eu tenho que me aproximar dEle, eu tenho que adorar Ele, eu tenho que louvar Ele, eu tenho que ler a sua palavra, eu tenho que fazer a diferença. Porque é muito fácil. Por exemplo, Naamã, se Naamã não mergulhasse, ele seria curado? Eu creio que não. Porque ele teve ali a palavra do profeta enviado por Deus para mergulhar. Aí, né, os seus soldados chegaram: meu Senhor, se te pedisse algo maior, mais difícil, você não faria? Pensa se Deus ali, o profeta, mandasse ele falar assim: você quer sua cura? Tá bom, vai lá, destrói aquele povo todo rebelde ali, e aí Deus vai te dar a cura. Não seria mais difícil? E eu acredito que ele até faria, se fosse Deus mandando, né? Porque naquela época tinha tantas guerras, né? Um povo lutava contra o outro, e ele pediu uma coisa tão tranquila e fácil: vá lá, se lava lá no Rio Jordão. A questão é que Deus queria mexer com o ego de Naamã. Mesmo ele sendo um homem valoroso, ele reclamou: não é lá os rios de Damasco mais limpo do que o Jordão, né? Veja bem que Deus queria que ele descesse um pouco, que ele se diminuísse um pouco. É um rio sujo, mas é esse rio sujo que vai te limpar. Veja bem, igreja, quando o pastor, quem está na direção do culto, fala, aleluia, aqui no púlpito direcionado: irmãos, temos que orar mais, temos que jejuar mais. É porque nós precisamos dessa condição para alcançar a graça de Deus em nossas vidas. Porque Deus, Ele está querendo abençoar, mas Ele quer que você seja fiel. Ele não vai abençoar um filho rebelde, porque se Ele abençoar o rebelde vai continuar rebelde. Deu para entender? Aí Deus, Ele quer que os seus filhos, que somos nós, o adorem. Não porque queremos alguma coisa, mas porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória.
Deus, aleluia, nós temos que adorar Ele em todo tempo, em todo lugar, porque é dele o louvor, é para Ele o louvor. E nós, como tudo que já recebemos de Deus, quantos livramentos recebemos, quantas bênçãos recebemos, quantas curas recebemos, quantas coisas recebemos de Deus, e aí quer dizer, nós não podemos? Olha só a nossa idade aqui, né? O mais novo aqui é só ele, mas imagina só quantos de nós aqui já na idade que estamos, e Deus nos permitiu viver até agora. Veja só o que Deus já deu para nós. Deus está te dando anos de vida. O mínimo que Ele põe assim para que você faça é que você vá se chegando mais a perto dEle, que você ore Ele, que você leia a palavra dEle, simplesmente para conhecer Ele. Deus só quer que você o conheça. Deus quer que você o conheça, que você saiba quem é o Filho de Deus, quem é o Eterno, quais são as obras que Ele fez nesta terra, quantas histórias aqui acontecidas maravilhosas pela mão de Deus. Porque não falar, as 10 pragas do Egito foi um marco da história bíblica. Quantos livramentos Deus deu para o povo de Israel depois que saiu ali do Egito. Quantas guerras vencidas, quantos livramentos, alimento, maná descendo do céu, a coluna de fogo, a nuvem de noite. Veja bem como Deus agiu naquela época. E hoje Deus quer agir também, mas Ele não age porque o povo se afastou. Diz a palavra de Deus: se esse povo que se chama pelo meu nome clamar, buscar-me, eu ouvirei do céu, abençoarei a sua terra. Abençoará ali, Deus vai abençoar cada um de nós. Mas Ele quer que você tome uma posição. E a posição para Naamã aqui nessa passagem é que ele viesse a diminuir um pouquinho. Ah, Naamã, você é um general muito valoroso, todo mundo gosta de você, né? Mas abaixa aí, ó, se acalma um pouquinho aí, esse esplendor de guerreiro aí, ó. Diminui um pouco, se diminui. Vai lá, ó, mergulhar no Rio Jordão. Ele é sujo, mas é para você se diminuir. É para você diminuir esse ego. É para você diminuir, né, esse seu eu de soldado valoroso. Aí, né, ele reclamou. E o soldado foi lá: meu senhor, meu pai, vai lá. Custa nada tomar um banhozinho, né? E se você tomar e ser curado, não valeu a pena? Aí eu penso assim, né, ele imaginando assim, né, mesmo, eu tô bravo, eu tô reclamando de quê, né? Porque o que vai acontecer? Eu vou tomar banho nesse rio sujo? Se eu ficar curado, benção, né? Se eu não ficar, eu tomo um banho depois, vou estar limpo também, né? De todas as formas ele ganha. Vai que estava calor naquela época, ele ainda ia refrescar o corpo, né? O problema é se tivesse muito frio, né? Mas ainda assim seria a bênção, né? Maravilha. E ali a palavra diz, né, que ele, ouvindo a voz dos seus soldados, desceu até o Jordão, e ele foi lá e começou a dar o primeiro mergulho, o segundo mergulho. E eu fico pensando assim, ele imaginando: se eu der o primeiro mergulho, vai sumir os problemas do meu braço. Aí ele mergulhou, não sumiu ainda. Sumiu da onde? Da onde sumiu? Não sumiu nada ainda. Será que vai dar certo? E eu vejo ele nos primeiros mergulhos assim, eu posso conjecturar, né, que nos primeiros mergulhos ele estava na dúvida: será que vai acontecer mesmo? Aí eu já dei o primeiro mergulho, não apareceu nada, e Deus ali estava quebrando Naamã. Deus estava quebrando ali o que ele sabia, o que ele imaginava. Não é o que você quer, Naamã, não vai ser da primeira vez, você tem que descer 7 vezes. Desce na segunda, e a segunda foi lá, mergulhou, saiu, ainda está do mesmo jeito. Será que vai dar certo? E ali a terceira vez de novo, e ele descendo, e ele olhando, parece que não mudou nada. E na quarta vez ele já estava ali, não deu certo nada até agora, mas só falta 3 agora. E ele foi na quinta ali, e ele olhou, não sei se minha vista está muito molhada,
Tá ficando diferente, e ele foi na sexta vez, não sei, ainda estou na dúvida, e na sétima vez, quando ele se levantou, né, as dúvidas acabaram, ele desceu 7 vezes, e ali ele levantou curado, sarado daquela lepra, e ele se tornou sã, limpo, curado. Veja bem, igreja, que nós queremos a cura de Deus, mas muitas das vezes não queremos Deus. Quantas das pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não quer Deus? Eu quero que Deus abençoe minha família, mas eu não quero Deus. Eu quero que Deus me cure da minha enfermidade, mas eu não quero Deus. Eu quero ser próspero, eu quero um bom trabalho, mas não quero Deus. Aí, querendo, se eu não quero Deus, você fica à sorte do mundo. E aí você pode ter uma coisa boa de Deus, buscando Deus, fazendo a vontade de Deus, porque, igreja, aleluia, foi o que foi pregado essa semana. As migalhas de Deus é maior do que as bênçãos que esse mundo pode te dar. As migalhas de Deus, por exemplo, ainda que você não consiga um trabalho que seja tão glorioso à vista dos homens, mas se o trabalho que você tiver for dado por Deus, o pouquinho que você ganha vai dar para você fazer tudo o que você precisa. O seu dinheiro vai ser abençoado. A maioria das pessoas aí no mundo, às vezes tem até um bom trabalho, mas o dinheiro dele entra no bolso como um saquetel furado, como diz a Bíblia. Ele entra por um bolso e sai pelo outro. Ele nem vê, quando ele vai perceber, nossa, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Agora, quando você é um homem abençoado por Deus, como você é um homem que recebeu o emprego da parte de Deus, você pode receber um pouquinho. Esse pouquinho vai dar para você fazer suas compras, esse pouquinho vai dar para você pagar as suas dívidas, pagar o que você precisa pagar, e ainda vai sobrar um cadinho. Deus vai te guardar para que você não venha ter tantas enfermidades. Então você não vai precisar comprar tantos remédios. Deus vai te dar saúde para que você coma uma alimentação saudável e não precisa comer aquele panelão para poder saciar a fome, não é verdade? É por aí que o dinheiro vai embora. Pensa só, aquela pessoa que come ainda está com fome. Come as panelas da casa todinha e ainda está com fome, não é? Deus não, Deus ele vai lá, quando você é de Deus, você já chega ali nas panelas, Deus abençoa, ainda que você fale, né, multiplica e manda mais, né, mas você fala, Deus abençoa essa comida, para que venha a me alimentar. Aí você vai comer um pratinho rasinho, de uma comida gostosa, você vai estar saciado e vai sobrar bastante comida na panela. A palavra fala que aquele que abençoa pode até dividir por 2, né, assim, porque ela multiplica. Veja lá o jovenzinho lá, né, dizem que ele estava com seu lanchinho na bolsa lá, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, era o lanchinho do menino. Aquele lanchinho foi dividido e alimentou uma multidão. E veja bem como é que 5 pãezinhos foi capaz de multiplicar a ponto de encher 12 cestos no final. No final recolheram 12 cestos cheios de pão. Mas não eram 5 pãezinhos só? Pensa só como é que 5 pãezinhos foi. Ele deve ter ido pulando igual pipoca. Espera aí, eu vou partir aqui. Pulou um inteiro para o outro lado. E assim que a Bíblia nos ensina. Quando você abençoa seu alimento, quando você abençoa, Deus multiplica. Quando você bota nas mãos do Senhor, alguma coisa maravilhosa acontece. Mas quando você não bota na mão do Senhor, até o que parece ser maravilhoso se torna perdição. A Bíblia aqui vai nos ensinar que Naamã, quando ele foi curado, ele voltou lá para o homem de Deus, para poder agradecer, coisa que muita gente não faz, agradecer a Deus pelo que tem. Por exemplo, muita gente não agradece as roupas que veste, não agradece a família que tem, muitas pessoas não agradecem as curas e bênçãos que o Senhor está dando, muitas pessoas não agradecem a alimentação que está dentro da sua despensa. Aí daqui a pouco isso aí tudo vai embora.
Mas olha, Naamã, mesmo ele não sendo servo do Deus vivo, ele voltou para agradecer. E ao voltar para agradecer, ele chegou lá e conseguiu ver o profeta. O profeta saiu, o atendeu e ele falou: olha, peço-te, aceita aqui, ó, essas bênçãos que eu trouxe para você. Os ciclos de prata, os ouro, as roupas. E ele falou assim, ó, vive o Senhor que eu não vou tomar nada, não quero nada. Por um lado, eu acho muito interessante que automaticamente, se esse homem conseguisse dar a Eliseu uma daquelas coisas, iria ficar meio condicionado. Eu fui curado porque eu abençoei o profeta. Eu fui curado porque eu já trouxe as dádivas lá do reino. Mas não, Deus quis mostrar para ele que Deus abençoa, aleluia, e ele não pede coisas que você até pode dar, mas coisa que é difícil para você. Talvez ali aquelas coisas que ele estava levando nem era dele, foi o rei que mandou por causa da cura dele, e ele foi e levou. Quero dizer que Deus, ele não está condicionando a tua cura pelo dinheiro que muitos te pedem. O dinheiro que a igreja precisa é simplesmente para que o templo permaneça aberto. Então, quando você trouxer dízimos e oferta para a casa do Senhor, não é porque, eu preciso de uma cura, estou dizimando e ofertando, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que você traz para a obra do Senhor, para que a obra do Senhor permaneça-se de portas abertas. Agora, o que condiciona a tua cura, o que condiciona o favor de Deus na tua vida, é você orar, louvar, glorificar, jejuar e se colocar diante do Senhor como uma pessoa arrependida e fiel. Isso é a condição que Deus quer para a cura. E eu vejo que Deus só curou Naamã por causa das condições que ele trouxe logo depois. Ele obedeceu, mesmo não querendo, ele voltou ao homem de Deus para agradecer pela bênção recebida. Ao receber a bênção, ele chegou ali e falou para o profeta que daria as dádivas. Ele não quis as dádivas, mas ele falou assim: permita-me levar a areia deste lugar, para que ele possa usar, essa areia abençoada lá. E ele ainda fez mais um pedido, que Deus não leve em conta. Agora vejo que existe um Deus, que é o nosso Deus, e que pedindo que Deus não leve em conta quando ele entrar no templo do Deus do rei dele, porque ele é aquele que apoiava o braço do rei na hora que se abaixasse. Então ele quis dizer aqui: olha, o profeta, agora o seu Deus é o meu Deus, mas olha, infelizmente eu sou obrigado a entrar no templo do outro Deus. Eu sou obrigado, porque eu sou servo do meu rei, eu tenho que obedecê-lo. E a palavra de Deus fala o quê? Obedecei aos seus senhores. O rei é o senhor de Naamã. Os nossos senhores, muitas das vezes, é o nosso patrão que nos assalaria. Então, se o seu patrão te colocar para fazer um serviço, faça, porque ele é o seu senhor. Ele está te assalariando para que você venha ganhar o seu alimento, para que você venha a ter os seus valores para usar naquilo que você precisa. Então, Naamã com certeza entendeu, e com certeza ele ligadinho com Deus ali, vai em paz. Vai em paz. Isso aí que você está me pedindo é mole para Deus. Ele sabe que agora o teu coração vai estar ali, mas pensando no Deus vivo e verdadeiro. Amém? E ali, igreja, quando o Naamã foi embora, que ele partiu ali, depois de um determinado lugar, o moço de Elias, infelizmente, eu acho que ele não estava muito ligadinho com Deus, acredito que não estava. Ele pegou e falou tão certo, vive o Senhor ali, ele falou do jeito dele, que eu vou lá e vou tomar alguma coisa. E ele correu atrás de Naamã vendo ele correndo, parou, desceu do caminhão: vai tudo bem? Ah não, aí ele foi, a pior coisa que acontece na vida de um crente, ele mentiu usando o nome de Deus.
Ele mentiu para Naamã dizendo que havia chegado algumas pessoas e que ele precisaria de ali 2 vestes de roupa. Veja bem, para você ter uma ideia de como essas roupas eram valiosas nesse tempo. E que desse ali alguma coisa ali de prata, por causa desses 2 homens que chegaram. E o Naamã prontamente separou ali 2 dos seus ali para ajudar a levar. E o moço levou, e quando chegou lá, ele colocou aonde? Na sua tenda. Ué, não era para o homem de Deus? Por que não levou para a tenda do homem de Deus? Foi lá e guardou na sua tenda. Eu quero dizer, igreja, que hoje em dia muita gente está se perdendo por causa disso. Veja lá, né, o pecado de Acã, que ele achou lá, né, aquele item lá, e ele pegou e guardou e trouxe. Veja bem que as coisas, né, as pessoas muitas das vezes se perdem da presença de Deus por causa do olho grande, por causa das coisas desse mundo, das coisas que esse mundo te chama. Tem muita coisa aí, os manjares que o mundo está te apresentando. O mundo te apresenta bebidas que te dizem ser maravilhosas. O mundo te apresenta comidas que dizem ser maravilhosas. Mas nada disso vai tirar a glória de Deus sobre a tua vida se você for fiel. E a palavra diz que se você for fiel, você vai comer o melhor desta terra. E o melhor desta terra não é aquilo que te faz mal, mas é aquilo que te dá vida, é aquilo que te alimenta, é aquilo que te faz ficar forte. E assim a palavra nos diz que Naamã tomou ali daquelas coisas, e quando ele voltou encontrar a Eliseu, ele mentiu na cara do Eliseu. Olha só, mentiu na cara do profeta. Eu fico pensando assim, aonde que estava a mente desse moço de Eliseu? Eu vou falar assim, vou acreditar, eu acho que Satanás tomou a mente dele, ele deu lugar para Satanás, porque, pensa bem, como é que alguém pode mentir para alguém que Deus revela tudo, ou quase tudo, né? Apesar que Deus não revelou para Eliseu o que estava acontecendo com aquela mulher, né? Deus não me revelou porque que ela está assim, tão abatida, quando o filho dela faleceu, né? Aí o que acontece? O homem foi lá com a maior cara limpa, né? Onde você estava, Naamã? Não fui para lugar nenhum, meu senhor, nem para lá nem para cá, eu estou aqui. Não foi o meu coração com você quando você foi até Naamã? Pensa só, você lutando até para poder andar bem, aí você vai lá e erra. Você já viu aquelas pessoas? Aqui ninguém está me vendo, aqui eu estou longe de tudo, caramba, não tem ninguém me vendo, agora eu posso pecar? Pode não, Deus está vendo, Deus está vendo. A palavra de Deus fala, não foi o meu coração com você? Deus revelou ali na hora que ele foi atrás do homem lá. Agora, por causa da sua traição, a lepra de Naamã agora é sua também. E aquele homem ficou leproso. Na mesma hora, né, o seu corpo se embranqueceu ali. A lepra naquela época é a hanseníase conhecida hoje. Naquela época o melhor remédio era a separação, eles não sabiam como lidar. Hoje existe tratamentos, remédio que diminui os efeitos e você pode viver tranquilamente no meio da humanidade. Então nós vemos aqui como é que aconteciam as coisas naquela época. E eu achei assim bem interessante a questão da lepra pegar no moço de Eliseu. Porque ele fez 2 burradas, né? Primeiro ele foi lá e mentiu para o homem, foi sem o consentimento do profeta, e quando chegou na cara do profeta, mentiu na cara do profeta. Pensa só que coisa horrível. Então, né, a mesma coisa está condicionada a nós, de você muitas das vezes não poder vir para a casa do Senhor e falar para o profeta de Deus, o pastor: ah, pastor, eu não fui para a igreja porque eu estava passando mal. Ah, pastor, eu não fui para a igreja por causa disso e por causa daquilo, e automaticamente você não foi porque não quis. Você não foi simplesmente porque você estava com preguiça, estava sem vontade. Aí você pensa que você está mentindo para o pastor, mas ó, quem não fecha os olhos
Quem está te enxergando de dia e de noite. Diz a palavra: se você subir aos céus, ali eu te vejo. Se você descer aos mais baixos dos abismos, ali Ele vai te encontrar. Se sobe aos céus, se desce, aonde você, se você pular dentro de um abismo, Deus vai te ver. Não importa onde você esteja, Deus está te vendo. Então, Deus, Ele é maravilhoso, que mesmo você, Ele está te vendo em todo lugar e Ele vai te ajudar de todas as formas que você precisar. Se você pode resolver os seus problemas com sua própria mão, Deus vai te dar força para resolver. Se você não vai poder, Deus vai enviar alguém. Eu lembro que quando eu fiquei desempregado, pessoas me ajudaram com cesta básica. Quem é que avisou para ele que eu estava precisando? Né? Minha sogra, por exemplo, me ajudou muito nessa época. Veja bem que Deus sempre vai enviar alguém para nos ajudar. Mas o que Deus quer para que tudo isso aconteça na tua vida, seja fiel. Seja fiel, seja obediente. E o que é a igreja? Igreja é a palavra de Deus. Você já ouviu muitas pessoas perguntar isso que eu vou falar agora? Deus, o que eu tenho que fazer? Né? As pessoas ficam pensando, o que eu tenho que fazer? Deus não fala diretamente comigo. Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, Deus? A palavra te ensina. A primeira coisa que a palavra te ensina que você tem que fazer é ler a palavra e conhecer as leis do Senhor. É a primeira condição da tua salvação. Quer ser salvo? Quer morar no céu? Quem quer morar no céu aqui? Apesar que a gente não vai morar bem no céu, né? A palavra de Deus diz que a cidade celestial está no céu. Ela vai descer adornada e ela vai pousar, creio eu, né, ali no centro de Israel. Aleluia! E ali será a cidade. Está escrito: a palavra vai descer adornada como noiva ataviada. Não tem. A palavra diz: a cidade vai descer. Então nós vamos morar na cidade celestial e o nosso sol vai ser a luz do próprio Deus. Porque não diz lá no final do tempo que o sol perderá a luz, as estrelas cairão, o mundo será destruído por fogo, e após haver essa limpeza, a cidade vai descer, novos céus e novas terras, e ali nós habitaremos com o Deus Todo-Poderoso. Então a condição para que nós venhamos a morar com Deus, a ser salvo, é ler a palavra, meditar na palavra e viver a palavra. Aí vem aquela segunda questão do jovem, né? Quer ser perfeito? Ele falou para o jovem vender tudo que tinha, porque o coração dele estava nas coisas dele. Mas olha, quer ser perfeito? Ajude o próximo, dê alimentação ao faminto, vista quem se encontra nu, ore pelos que estão presos, pelos que estão famintos, ajude os necessitados, ajude a todos que você precisar. Sabe por quê? A palavra nos ensina. Veja bem que essa jovem que estava a serviço da mulher de Naamã, ela foi levada a cativeiro, ela foi levada cativa. Pensa só, você sendo levado como escravo, né, para poder servir uma pessoa em outro país, será que você vai conseguir servir com um sorrisão no rosto, alegre, feliz? Pô, estou em outro país, tendo que trabalhar para quem eu não conheço, que não sei o que, não sei o que lá. Não é assim? Mas assim, veja por outro lado, essa foi uma verdadeira missionária, porque quando ela chegou lá na casa do seu Senhor, eu acredito também que ela era bem tratada, né? Porque o Naamã era um homem valoroso. Eu não sei a mulher dele, né? Não fala, mas acredito que pudesse ser uma boa mulher também. Estava tratando bem a mulher ali, a menina também, né? E ela usou ali das misericórdias que Jesus nos ensina: ser bom para os nossos inimigos. Porque se ela foi levada cativa, é porque houve guerra. Se houve guerra, quem ganhou pegou os despojos de guerra, que muitas das vezes são escravos. E a menina estava lá e ela não perdeu o que ela tinha no seu coração, o que Deus ensina. Ele foi lá e falou: olha, quem dera meu Senhor estivesse lá em Samaria, que o profeta poderia curá-lo.
E o melhor de tudo, ele deu ouvido. Imagina se fosse uma menina rebelde, uma menina que desse trabalho, que não quisesse fazer nada. Será que ele ia dar ouvido a ela? Então eu creio que essa menina, ela era, se sendo empregada aqui, porque estava fazendo, né, estava ali cuidando, né, ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu acredito que tudo que ela estava fazendo de coração. Porque imagina, se eu tenho alguém perto de mim que só vive de cara emburrada, fazendo o que não se deve, se ele mandar eu ir em algum lugar, você acha que eu vou? Vou nada. E a palavra diz, né, que ele deu ouvido a ela. Então acredito que essa menina chegou na sua simplicidade, no amor de Deus, do Deus de Israel, demonstrando para ele que ela era uma pessoa de Deus, demonstrando que ela era uma pessoa boa, a ponto do que saía da boca dela surtiu efeito naquele homem. E isso serve para nós também, igreja. Tudo que nós falamos aqui dentro da igreja, lá fora, tem que ser palavras que venham a trazer tranquilidade para quem ouve. Porque se nós formos uma pessoa rude, ignorante, de tal maneira que ninguém dê ouvido a nós, como é que alguém vai se converter a Cristo? Como é que alguém vai acreditar em mim se eu disser que Deus é bom, que Deus quer te abençoar, se eu mesmo sou uma pessoa que não dou exemplo? Então nós temos que dar exemplo da palavra de Deus, da obra de Deus, de tudo que nós conhecemos e temos conhecido. Porque desta forma, aleluia, nós também alcançaremos a graça de Deus e a glória de Deus. Amém, igreja? Então, entendemos que temos que obedecer a Deus, ser fiel a Deus, aleluia, e dar ouvido aos homens de Deus e mulheres de Deus também, porque desta forma nós viveremos bem e seremos fiel. Amém? Que Deus abençoe a vida já de cada